Bom dia mais uma vez. Então eu convido a todos para, como uma posição assim realmente de aprendizes do Evangelho que somos, né? Possamos juntos refletir e estudar mais uma mensagem do Cristo nessa manhã, para que possamos realmente iluminar nossos corações, as nossas mentes, às vezes achar a resposta necessária que tanto procuramos para continuar nossa jornada, né, aqui na Terra, nesse momento da nossa existência. Então a mensagem escolhida para hoje foi do livro Palavras de Vida Eterna, psicografada pelo Chico, trazida por Emmanuel, de 1964. E nesse livro as mensagens comentadas, os trechos comentados por Emmanuel, nos faz refletir, né? Ele nos puxa, na verdade, a nossa orelha, nos chama atenção, né? Ele não vem passar a mão na nossa cabeça, né? Colocar panos quentes, mas ele vem nos alertar, né? Daquilo que precisamos fazer para nos melhorar, para aproveitar nossa jornada, nossa caminhada, para realmente, né, seguir Jesus. Então o trecho que ele comenta hoje do Novo Testamento escolhido foi: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, isso aqui está em Lucas, o que é imprescindível, muito necessário e fundamental. Aqui ele vai falar das atitudes essenciais para sermos um verdadeiro discípulo do Mestre, né? Então assim, né, todos nós temos a nossa cruz, ou seja, nós temos nós mesmos, nosso corpo físico, a nossa saúde, né? Nós estamos no corpo necessário para o nosso processo evolutivo, necessário para as nossas experiências, esse momento que aqui estamos. Então as pessoas falam, né, muitas doenças já são adquiridas por nós, pelos nossos maus hábitos, seja alimentares, seja de conduta, então isso, seja os nossos pensamentos. Então nós estamos aqui nos tratando, nós temos a ajuda e o auxílio da casa, dos benfeitores, dos mentores, mas nada disso vai nos ajudar, temos as orações, se nós não nos transformarmos, se nós não fizermos aquilo que realmente é necessário fazermos por nós mesmos, pela nossa saúde, pelo nosso corpo físico. Nós também temos, né, como nós podemos dizer, nossa cruz, parece uma coisa pesada, mas não é. É uma oportunidade, né? Então nós temos a nossa família, que é o lar que nós precisávamos ter para nos reajustarmos, para desenvolver o amor, para nos auxiliarmos mutuamente, apesar da diferença que temos uns com os outros, né? Tem aqueles que têm a bênção do casamento, do matrimônio, outros não, outros já seguem outras, né, outros destinos, outras escolhas. Tem a bênção da maternidade, né, da paternidade, dos irmãos, dos tios, dos avós. Então ali nós somos chamados para quê? Para nos melhorarmos e nos auxiliarmos. Nós temos um compromisso e uma responsabilidade. Nós temos também a nossa profissão, o nosso trabalho. Uns desenvolvem alguma profissão, outros não. Mas todos nós ali também somos chamados, é uma oportunidade para nós evoluirmos, para crescermos e nos desenvolvermos. Alguns abraçam, né, a luz do voluntariado, de alguma religião, de outras atividades. Ali também nós somos chamados a nos lapidar. Nós temos os elos que nos unem aos nossos amigos, enfim. Então nós somos muito complexos, né? Nós somos seres muito especiais, temos várias vertentes. E às vezes, por uma falha, por uma dificuldade ou deficiência em alguma dessas partes, as pessoas geralmente jogam tudo pro alto, desanima, desiste da jornada, né? Essa é uma pergunta? Pode. A gente sempre reencarna na mesma família? Geralmente sim. Geralmente naqueles locais onde nós temos, depende se for missionário, deve ser chamado para uma missão, mas naqueles locais onde nós temos os nossos, podemos dizer, débitos, né, os nossos reajustes. Ou como nós somos lesados ou lesamos, mas nós somos vítimas de nós mesmos, né? Nós somos atraídos para aquelas pessoas, para aquelas famílias, não é por acaso, porque tem um propósito maior da divindade que nos trouxe para aquele lar, para aquele... A doutrina nos fala que nós escolhemos nossos pais, né? Que eles nos aceitaram, né? Nós temos que ser muito gratos a eles, não, apesar, cada um, às vezes da deficiência, às vezes
nos damos muito bem, mas nós temos que agradecer muito. Só pelo fato deles terem nos dado esse corpo físico, da vida, dessa oportunidade, dessa existência. É muito importante a nossa vida, a nossa existência. Os nossos pais também. Independente do que se eles erraram ou não cabe nós a julgar. Assim, não nossos pais, a nossa família. Num todo, nós não podemos julgar ninguém. Porque se nós estamos aqui no mundo de expiação e provas, nós não podemos condenar e julgar. Nós geralmente criticamos, condenamos, poderia ser assim ou não. Mas nós temos aquilo que nós estamos precisando. Mas aqui nós temos o livre-arbítrio das escolhas e de aproveitar o tempo que essa mensagem vai nos trazer hoje. Então ele fala, né? Nesse passo do Novo Testamento encontramos a verdadeira fórmula para o ingresso ao sublime discipulado, para seguirmos Jesus. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo, afirma-nos o Mestre. Então não é só uma cruz material, é uma cruz moral também, para podermos seguir Jesus. Então ele está chamando a gente não pode abrir mão daquilo que nós temos compromisso. Vou dar um exemplo. De repente você abraça os compromissos num trabalho voluntariado, seja numa igreja, numa casa espírita, numa instituição. E você abandona o seu lar, a sua família, que está precisando de você. Então ele fala, você tem primeiro os seus compromissos já assumidos. Então você não pode abandonar, né, fugir do compromisso que você já tenha, né, e fazer tudo realmente com amor. É que ele fala. Você pode avançar e evoluir, mesmo que você não tenha um trabalho voluntário, com amor na sua profissão, onde você está. Tem empresários, eu conheço, que eles são muito bons, generosos. Quantos empregos eles dão, como ele ajuda os seus funcionários, como ele trata, como eles ajudam que ele progrida, que ele cresça, que ele evolua onde ele está. Então tudo isso, você fazer com amor e com caridade, fazer com amor a forma que você faz também. Porque você fazer por fazer, isso não tem mérito nenhum. Aí ele fala, 2 atitudes fundamentais recomenda-nos o eterno benfeitor se nos propomos desfrutar-lhes a intimidade, tomar a cruz redentora de nossos deveres e seguir os passos. Então você, seguindo os passos, assumindo seu comprometimento, você já está seguindo Jesus. Chico, quando começou a fazer as suas psicografias, que Emmanuel apareceu para ele a primeira vez, ele falou 3 coisas, todo mundo deve saber uma parte que ele fala, né? Que a gente precisa ter disciplina, disciplina e disciplina. Ou seja, nós temos que nos comprometer. E tudo aquilo nós podemos fazer cada vez melhor. Aí ele perguntou o que Emmanuel queria dele. Ele falou assim, nós vamos escrever 30 livros. 30 livros? Ele falou assim, 30 livros para começarmos, né? Ele falou assim, e o pai do Chico, na época, ele vendia bilhete da Loteria Federal. Aí ele falou assim, então eu vou ganhar um bilhete premiado e vou, né, montar uma gráfica para fazer os livros, porque ele não tinha condições de nada. Ele falou assim, eu não tenho nem condições de comprar o pão para os meus filhos, para minha família, para minha casa. Aí Emmanuel falou assim, não, a providência divina vai te assistir nas suas necessidades. Você tem que dar o seu primeiro passo a caminho de Jesus, o seu primeiro passo nas atividades, nos seus compromissos, para você poder ser assistido nas suas necessidades. E assim foi. Aí ele terminou 30 livros. Ele falou assim, bom, agora encerrou, eu vou seguir minha vida. Ele falou assim, nós temos mais 30. Aí tudo bem, ele falou assim, sim. Aí Chico foi. Aí no fim, né, na sequência, ele escreveu muito mais de 100 livros, né? Teve uma época que Chico queria parar devido às suas dificuldades, seus desafios. Ele falou assim, não, né? Nós temos a orientação divina que se você parar, você vai acabar desencarnando, porque você tem esse compromisso, né? Nós precisamos do seu trabalho. E assim ele continua, numa vida de dedicação e de amor. Assim, dificilmente as novas gerações vão acreditar que existe uma pessoa como ele, com tanto trabalho. Todos os livros de direitos autorais até hoje doados, né? Ele é o primeiro maior escritor brasileiro que mais vendeu e ainda vende livros, ficando em segundo lugar Paulo Coelho. Então, em tudo doado. E aqui Emmanuel faz nos refletir, né? Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas foge ao caminho do Cristo. E muitos pretendem percorrer o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhe cabem. A nós, às vezes, nossa tarefa, às vezes, é cuidar de um ente querido, é ajudar um filho. Então, por menor que seja o seu trabalho, a maioria falou na casa espírita ou na sua casa,
molhar uma planta, colocar água, faça com amor. Os cuidados com você, com a sua alimentação. Faça o seu melhor aonde você estiver, aonde você passar. E assim a vida vai ficando mais simples, porque nós acabamos nos comprometendo cada vez mais. Se você tem a oportunidade de estudo, da leitura, aproveita os livros que chegam até você, aproveita para se aprimorar, para ler, para refletir. Hoje nós temos a oportunidade de fazer tantos cursos gratuitos com a internet, ouvir bons áudios, boas músicas. Isso vai nos ajudar a ser cada vez melhores, né? Melhores em todos os sentidos, em todas as direções, vai fazer bem para nossa mente, para nossa saúde, vai trazer a cura necessária para nós. Porque não adianta nada, gente, se você vem até aqui, você foi nesse instante, mas você não está aqui, você passa, você recebe orientação espiritual, mas você não segue. Então, é assim, nós temos que deixar de fazer as coisas por obrigação, por fazer, nós temos que aproveitar o dia, quando amanhece, que o sol nos chama a levantar, aproveitar da melhor forma possível, com as nossas coisas pessoal. Se o outro não faz, o problema, né, é dele, mas o importante é você fazer a sua parte da melhor forma possível, né? Você agregar, e você sempre ajudar aqueles que estão no seu caminho, aqueles que estão precisando de você. Mas não abrir mão dos seus maiores comprometimentos, dos seus maiores chamados. Os primeiros dizem aceitar o sofrimento, todavia andam agressivos e desditosos, infelizes, espalhando desânimo, azedume por onde passam. E também aqui ele fala do bem sofrer, né? Você aceitar aquilo que você acha que é um sofrimento, às vezes na verdade é um chamado para a sua transformação. Porque realmente, nós falamos na última vez, que a dor, o sofrimento, seja nosso ou do ente querido, nos ajuda a avançar e a buscar Jesus. E buscando Jesus, nós nos transformamos através da prece, da oração, dos tratamentos. E ali é feita a nossa cura, que tantos queremos. A gente fala do hospital, né? Do hospital. Então, imagina, né? A gente está no hospital, é a hora que a gente mais procura Deus, né? Uma vez, Bezerra de Menezes visitando a Terra com alguns mentores, com o André Luiz, aí ele fala, né, o que são aqueles pontos de luzes que ele via do alto aqui no planeta Terra. Ele via das colônias, eles estavam vindo numa missão. Ele fala, são as preces feitas no hospital, dentro dos hospitais terrestres, que são as preces feitas com mais fé, com mais sinceridade. A gente precisa esperar, ir para um hospital para fazer uma prece com amor, com desprendimento. Aqui, agora, nesse instante, nessa casa de oração, nós podemos elevar os nossos pensamentos, colocar as nossas melhores vibrações por nós, pela casa, pelos nossos familiares. Com certeza nós vamos ser assistidos, nós vamos elevar a vibração e tudo vai fluir da melhor forma. E muitas pessoas, né, falam que a nossa prece tem o poder de atingir outras nações, ampliar o quarteirão, enfim. Então a gente não precisa esperar a dor chegar na nossa casa pra gente, né, falam que você espera e deixa o ladrão entrar pra depois colocar grade. Não, a gente pode começar agora. E veja quantos recursos nós temos. O Chico, ele trabalhava, ele era funcionário público, das 8 às 17. Depois ele chegava em casa, tomava um chá, comia 2 biscoitinhos, ele psicografava os livros que tanto nos ensinam hoje, que nós estamos aqui estudando, das 18 até 1 da manhã, todas as noites, até concluir todos os livros. Então, assim, nós temos o advento da internet, do celular, das mensagens. Hoje nós temos, vamos dizer assim, tudo mastigado. Naquela época, muitas pessoas não tinham. Se você não consegue ler, tem os audiobooks, tem as mensagens curtas ou longas, quem tiver mais tempo. Mas nós temos que aproveitar esses recursos. Então, aqui ele fala, né, é saber sofrer, né, com resignação, sem reclamar, e sem levar aquela nossa nuvem negra por onde a gente vai, né? Porque tem pessoas assim, a gente vai, aí você gosta de despejar os seus problemas, e aquela pessoa às vezes está precisando mais de você do que você dela. E ela também muitas vezes não vai te ajudar, porque nós temos a cura dentro de nós mesmos, nós nos curamos, né? Então, através dos nossos pensamentos, sim, é importante passar no atendimento fraterno, numa orientação. Se você precisar passar num terapeuta, num psicólogo, fazer uma terapia em grupo, terapia individual, é importante. Em muitos casos nós precisamos, todo mundo precisa em algum momento de perda, algum momento de desequilíbrios emocionais,
devido às turbulências da vida, como agora na pandemia, muitos de nós precisamos de uma assistência espiritual, de um tratamento com psicólogo, terapeuta, porque nós não estávamos preparados, preparados para lidar com a situação. E o Evangelho nos diz, né, que outras situações virão, né? Jesus já falava isso, né? Então, e nós temos que nos preparar e estar pronto para passar, né, com a dor do outro, com as dificuldades. E tem coisas que são inerentes à nossa vontade. Nós tivemos aqui no Brasil, o Rio Grande do Sul agora, Santa Catarina, tem as previsões, mas é inerente à nossa vontade. A gente só pode, porque nesse instante, orar, né, interceder, pedir pela nossa família, por nós e por todos, para não passar por tão duras e difíceis provas. Mas ninguém está isento de passarmos, né? Então, tipo assim, nós tivemos muitas vidas, muitas existências, o processo de nascimento e desencarne nós vamos passar, nós temos que nos preocupar como nós vamos fazer a nossa trajetória, né? O que nós estamos aprendendo, o que nós estamos agregando, como nós estamos deixando o nosso planeta. Isso vai ser inerente, mas o que nós podemos fazer é passar com gratidão, apesar da dor e do sofrimento, das dificuldades, né? Apesar de muitas notícias, muitas coisas, muita gente acreditar que tem Jesus nos guiando, Ele está no nosso leme, Ele nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. E não realmente evitarmos levar as nossas dificuldades, a nossa nuvem negra, onde for. Sempre procurar elevar as pessoas, né? Procurar usar palavras edificantes, fazer uma prece, motivar o outro no seu trabalho, na sua casa, quando acordar, ao dormir. E sempre buscar a oração para nos dar muita sustentação. Os segundos creem respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detêm-se no escárnio e na leviandade. Embora saibam interpretar as lições do Evangelho apregoadas com arrazoado entendecedor, ou seja, eles acham que estão seguindo Cristo, mas muitas vezes faz por vaidade, pelo ego, para se aparecer. Não é isso que Jesus quer de nós, né? Ele quer que a gente ajude todo o coração, né? E a gente procure realmente vigiar o que nós estamos pensando e falando dos nossos semelhantes, se aquilo que nós vamos falar, vamos nos posicionar, vai agregar alguma coisa, e como nós só podemos contribuir às situações difíceis, às mensagens de notícias que nos chegam, né? Como nós vamos mudar aquela situação. Se você não puder mudar, faça pelo menos uma prece, né? Ajude aquele momento a ser transformado. Uns se agarram à lamentação e ao habitamento, desprezo das horas. Ou seja, não despreze o tempo, o seu tempo. O nosso tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. Nossa vida aqui realmente é muito curta, a expectativa de vida hoje é bem elevada. 100, tem gente de 110 anos. Mas a gente tem que aproveitar de forma útil o nosso tempo, com trabalho na seara, no caminho do bem, né? Onde nós praticando aquilo que é melhor. Então ele fala assim, não despreze a oportunidade da sua vida, porque às vezes você fica sentado, reclamando, se vitimizando, porque isso, porque aquilo. Evitar esse tipo de, em vez de você reclamar, e seja o que for que você esteja buscando, espera trabalhando, espera sendo útil, espera edificando. Aí ele fala, outros se cristalizam na ironia e na ociosidade, menosprezando os dons da vida. Então aqui ele está nos alertando, todos nós temos dons, temos potencial, capacidade. Aqui ninguém está numa posição privilegiada, independente da sua situação financeira, independente da sua posição social, independente do lar que você nasceu, não existe privilegiado, porque nós estamos no mundo de expiações e provas, senão nós não estaríamos aqui. Com certeza a gente estaria no mundo mais elevado, estaríamos em outras colônias e outras cidades. Se nós estamos aqui, é porque todos nós estamos no mesmo patamar. Todos nós podemos usar o nosso livre-arbítrio, se melhorar, todos nós podemos contribuir pela paz do nosso planeta, todos nós podemos muito por aqui fazer. Então não existe, às vezes as pessoas, a internet, ela vem de uma falsa realidade, está todo mundo alegre e feliz. Geralmente você está se inspirando, se alimentando daquela falsa realidade, que não é a realidade. Se em determinado momento, às vezes você aparentemente está tudo bem, tranquilo, mas todo mundo vai passar por provas, por situações difíceis, por desafios.
Todos nós já temos o desafio diário de nos cuidar, de cuidar do meio onde vivemos, da nossa profissão. Já é um desafio, não é fácil. A nossa vida é um desafio constante, cheio de atividades. Mas todos nós temos que fazer a nossa parte. Todos nós temos que nos empenhar e nos dedicar. Os segundos creem respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade. Ou seja, não abra mão da sua responsabilidade, daquilo que lhe cabe. Não transfira aquilo que é seu, não terceirizem, né? Podemos dizer que agora na pandemia, as famílias se juntaram no lar, as crianças, que muitas pais, por várias situações, né, terceirizavam a criação, os contatos com seus filhos, às vezes para as babás, às vezes para os professores, às vezes para um tio, para uma tia, enfim. O que cabe a você fazer, faça você. Não deixe para o outro fazer. E apressa-te em fazer, em assumir e abraçar. Se você está aqui, você sabe que você pode ser útil em alguma frente de trabalho, se prontifique. Esse é o discipulado que Jesus está buscando, somos nós. Se prontifique. Eu sei fazer uma prece, eu sei fazer uma leitura, eu posso ajudar na fila do passe, eu sei fazer um bolo, enfim, todo mundo tem seus talentos, seus dons. Né? E não só aqui, às vezes na sua profissão, você pode avançar muito mais. Né? Não adianta nós nos fecharmos numa concha, nós temos que expandir, passar todo esse conhecimento. Um se agarra à lamentação e ao habitamento, desprezo das horas. Outros se cristalizam na ironia e na ociosidade, menosprezando os dons da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis, a nossa redenção e burilamento, com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo, com o verdadeiro espírito cristão, de trabalho infatigável no bem, se aspiramos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Então, busquemos seu Evangelho, seus ensinamentos, que é o roteiro ideal. Ele é o nosso maior guia. Em várias escrituras, no livro dos Espíritos, falam que Jesus é o Espírito mais evoluído que veio ao nosso planeta. Ele é o nosso governador, que nos trouxe todo esse ensinamento, toda essa lição de vida, para que a gente, cada um de nós, possamos nos inspirar nele, inspirar nas suas mensagens, no seu Evangelho. Não vale a pena sofrer, é preciso aproveitar o seu sofrimento, a sua passagem, a sua existência, a sua dor. Quando você estiver com dor, sofrendo, você fala, você pede ajuda dos benfeitores amigos espirituais, você fala, Jesus, o que você quer me ensinar com isso? Aonde eu posso melhorar, né? Então a gente precisamos começar a refletir as nossas atitudes, o que falamos, o que pensamos, o que nós estamos fazendo com tudo aquilo que Deus depositou na nossa mão. Então nós temos que estar mais atentos. Não basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Você conhecer o Evangelho, você ler, tudo nós sabemos. Nós já ouvimos, seja desde criança a gente tem, né, o catecismo, as escolas, vai trazendo esse conhecimento. Mas você praticar, o Evangelho sair de dentro de você, do seu coração, você começar a praticar o Evangelho, é uma coisa que te eleva e te cura, independente da sua situação. Aqui é inerente a poder aquisitivo, é inerente à situação financeira. O ensinamento do Cristo para você seguir Jesus, e outra coisa, ele não está pedindo para a gente se desfazer dos seus bens materiais, daquilo que você conquistou. É importante nós vivermos bem, termos certo, conforme nós pleitearmos isso, a nossa habilidade para que a gente também, o Evangelho fala, não sermos um estorvo na vida de ninguém, né? Nós nos organizarmos, nós buscarmos. Mas para seguir o Cristo realmente que Ele nos chama hoje, é nós fazermos o nosso melhor, nós praticarmos o amor, a caridade, nós nos vigiarmos. São coisas simples e formas simples que vai nos ajudar a avançar muito na nossa estrada, né? Vai nos ajudar a termos mais humildade, sabedoria e vermos que não só nós estamos sofrendo e temos dor, mas o nosso vizinho, o nosso semelhante também tem. Mas o que nós podemos fazer por ele, às vezes por um vizinho, às vezes ele está precisando de um sorriso, de um abraço, ele está precisando de uma companhia, né? Você se doar, você se prontificar, estender a mão. Nós podemos, assim como Jesus tem a misericórdia divina e nos perdoa e nos permite essa oportunidade, porque nós vivemos condenando o nosso semelhante, nosso irmão, julgando. O tempo inteiro nós estamos botando o dedo, nós estamos criticando. Nós estamos até julgando, né? Você vê as notícias, aí você começa a julgar, não, porque tinha que ser isso, porque aquele é melhor ou porque esse.
pois vamos ter aquilo que vai ser necessário. Ou seja, nós estamos, falam, né, a dona Ivone fala no livro Memórias de um Suicídio, que é um privilégio termos nascido no Brasil, né, que nós somos muito merecedores, que nós já avançamos muito. Essa é a nossa melhor versão, mas nós podemos avançar muito mais. Mas nós termos nascido no Brasil já é um grande privilégio. Apesar de nós não acharmos, e muitas vezes nos desvalorizarmos, valorizarmos nosso país, mas aqui nós temos uma liberdade imensa. Você pode, hoje nós estamos aqui, quando sair daqui você pode assistir um culto numa igreja católica, numa igreja evangélica, você pode ir num templo budista. Essa liberdade de religião, de profissão, né? Nós mulheres aqui nós temos tanta liberdade, enfim, que muitos ainda, né, não alcançaram, mas futuramente com a evolução do planeta, né, todos os povos, né, todos os países vão ser muito melhor. E nós podemos avançar muito mais, mas depende ainda do nosso primeiro passo, da gente querer, da gente realmente pegar, eu vou fazer, se comprometer, né? Você ter consciência daquilo que você é, aonde você está e para onde você vai, né? Que a vida continua. Então nunca é tarde para nada, para estudar, para você aprender alguma coisa nova, para você ensinar, independente da nossa idade. Independente de qualquer coisa, porque tudo que nós aprendemos, nós vamos utilizar em outras existências, em outras oportunidades. E às vezes você está aprendendo alguma coisa agora e você nem sabe onde você vai usar, mas futuramente vai aparecer uma outra oportunidade na sua vida. No livro também a dona Ivone fala assim, contada uma história dela, que ela tinha um sonho de casar, de ter um relacionamento. E na época dela, eles se conheciam, namoravam por cartas, né? Coisa muito antiga, por cartas eles se conheciam. E ela conhecia uma pessoa, e até um dia que ela ia se encontrar com essa pessoa, a pessoa de repente sumiu e não escreveu nenhuma carta. Aí ela falava, conversando com os mentores dela, mas por que isso aconteceu comigo? Era um sonho, era um desejo do meu coração ter alguém, né? Eu me dedico tanto à doutrina, às psicografias. Aí ele falou, né? Mas a espiritualidade afastou de você porque você já desistiu da sua existência em outras vidas várias vezes por causa dessa pessoa. Então, ou seja, para não fracassar de novo. Às vezes nós queremos tanto uma coisa, mas aquilo não vai nos trazer felicidade, né? Aquilo não vai agregar a nossa vida. Então, a espiritualidade, com certeza, Jesus vai trazer o que é melhor para nós na hora certa, no momento ideal. Nós precisamos fazer a nossa parte, sempre, né, para sermos merecedores. E nós nunca estaremos desamparados, independente da nossa dor, das nossas angústias, das dificuldades, sejam financeiras, sejam materiais. Nós sempre estaremos assistidos, mas nós precisamos dar o nosso primeiro passo, nós precisamos buscar Jesus, nós precisamos seguir o Evangelho de todo o nosso coração. Nós precisamos nos transformar, nós precisamos adquirir, eu falo isso também para mim, bons hábitos, nas coisas simples. Tem pessoas que falam assim, amar ao próximo como a ti mesmo. As pessoas não se amam, elas não bebem, às vezes não bebem nem água, coisa simples, né? As pessoas não se cuidam. A água limpa a nossa aura, o nosso corpo físico, os nossos rins, todos os nossos órgãos. À noite você vai dormir, coloca um copo d'água na cabeceira da cama, faça uma prece, peça a visita dos benfeitores, amigos espirituais. Eles irão fluidificar a sua água, eles vão colocar o medicamento necessário. Coloque a sua fé em ação, que eles irão somar e vão trazer o medicamento, o tratamento necessário. O doutor aqui, as águas, tenha fé. Continue fazendo oração. Tome adequadamente as águas, divide durante a semana. Com certeza vocês estão levando o tratamento. Eu falo assim, né, nós temos que ter muito respeito por todo esse conhecimento, pelo nosso evangelho, por tudo o que Allan Kardec, Chico, Emmanuel passaram e trouxeram para nós, essa casa, né, para construir, os mentores que aqui estão, que vêm nos assistir. Nós temos que ter muita... Porque eles já avançaram um tanto, eles estão nos impulsionando para que nós possamos também avançar e também vir servir junto a eles, né? Eles estão nos chamando para o time, né? Nos acolhendo. Estão trabalhando, né? Sim, então aqui ele fala, né? Sigam em frente. Habitualmente perdemos tempo em desgostos inúteis quando nos achamos em antagonismo com alguém ou vice-versa. Aqui ele fala para nós não perdermos tempo, não desistirmos uns dos outros, né? Para nos amarmos, nos acolhermos, apesar dos erros, né? De vez em quando nós escorregamos e vamos escorregar. Nosso vizinho também, mas ele fala, né? Vamos nos perdoar, vamos nos ajudar,
né? Se ele não fez tão certo agora, o que eu posso fazer para ajudá-lo, para ele que não cometa mais esse erro e continue? Será que também não induzir a pessoa a cometer aquele erro? E nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos inspirando no outro, nas pessoas que estão conosco. O que nós estamos levando para ela, né? Evitar realmente de levar aquela nuvem negra, né? Pedir uma ajuda, né? Em vez, porque as pessoas, elas, vamos lá, a gente não pode despejar nelas as nossas angústias, as nossas tristezas, né? A gente pode comentar, pedir uma opinião e procurar ajuda adequada, porque às vezes aquela pessoa não é a ideal para te ajudar na sua jornada, né? Você vê, às vezes a pessoa, tem pessoas, tem alguma situação, aí ela chega num lugar, ela comenta com todo mundo, reclama e fala, e aquilo vai, ao contrário, em vez de ajudar, vai, né, e vai minando o ambiente. A mesma coisa, quando vocês vêm na casa espírita, vocês podem ajudar a transformar o ambiente, pode ajudar a elevar a vibração, né? Nesta manhã todos nós estamos sendo convidados a fazer isso com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações o tempo inteiro, não procurar realmente estar aqui, né? Pensando naquilo que viemos buscar, mentalizando a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos amigos, né? Mentalize eles, com certeza eles colocam o nome, vocês vão ser assistidos, fica nas vibrações, mas o poder da nossa mente tem um poder muito maior. Então mentalize eles, tragam eles aqui na sua mente, faça uma prece para todos eles. Isso, porém, não é novidade, porque todos nós padronizamos nas diretrizes idênticas, agimos como somos e reagimos conforme a própria vontade na condução de nossos impulsos. Aqui ele está dizendo que cada um age de acordo com aquilo que está preparado a oferecer, cada um oferece o que tem. Se hoje ele não está te oferecendo palavras de amor edificantes, é porque é aquilo que está no coração dele, é aquilo que ele tem para doar. Mas um dia ele vai saber doar amor, ele vai se transformar. Jesus, todos os seus apóstolos eram pessoas que tinham muitas deficiências. Pedro, o pessoal fala que Pedro era muito grosso, muito ignorante, mas ele, em determinado momento, ele se transformou. Ele entendeu a mensagem do Cristo. É aquela questão, nós também vamos transformar, nós vamos ser seres melhores. Nós vamos vencer o nosso egoísmo que nós temos em nós, a inveja, as nossas ervas daninhas, as nossas más inclinações. Mas depende muito mais de nós querermos, do que do outro. Isso está nas nossas mãos. E hoje a gente aqui estudando em grupo é muito importante, porque isso nos eleva. Então sempre que vocês tiverem a oportunidade, venham, assistam a palestra, participem, porque isso ajuda a nos elevar, a nos ter mais sustentação para realizar tudo aquilo que temos que realizar, para fazermos as nossas coisas do cotidiano com mais amor, mais elevado. A novidade é reconhecer que os outros e nós teremos inevitavelmente aquilo que fizermos. Então, ou seja, né, plantando amor, nós vamos colher amor, né, edificando o amor. Alcançando a certeza disso, vale acima de tudo auxiliar-nos reciprocamente, sem queixas um dos outros. De vez em nenhum de nós consegue aperfeiçoamento próprio, senão à custa de numerosas experiências. Então aqui ele está falando que o nosso progresso é lento, é de existência a existência. Cada existência nós vamos trabalhar um item, um item específico que nós estamos precisando, né? Então o processo é lento, requer, devido ao nosso nível moral, nosso nível de comprometimento, né? Então, mas nenhum de nós devemos nos queixar um do outro, ou seja, criticar, apontarmos o dedo. Nós temos que nos unir com uma verdadeira família espiritual que compõe esse planeta, que estamos aqui para nos melhorarmos, para nos elevarmos. À frente da realidade, vivamos com as nossas lições, mantendo a consciência em pares e deixando aos outros o seu próprio dom de aprender e de viver. Cada um tem os seus dons, os seus talentos. Não cabe a nós também querer nos impor, né? Achar, porque tem muitas pessoas que acham, porque conhecem o Evangelho, porque acreditam em reencarnação, que é o dono da verdade. Não somos. Tem pessoas boas e, como falam, né? Todos nós somos médios, em maior ou menor grau. Todos nós somos chamados a servir, independente de onde está. Tem as curas na Igreja Católica, tem as curas nas igrejas evangélicas, nos templos budistas. Vários acreditam em reencarnação. E se acreditar na reencarnação, já não vem da época de Allan Kardec e de Jesus. Antes deles,
Os faraós já cultuavam, já acreditavam da vida após a morte, né? Os hindus também acreditavam na vida após a morte, é uma coisa milenar, né? A gente não vê, às vezes muitas pessoas não acreditam, mas aqui todos nós estamos respirando, não estamos? Nós não estamos vendo o ar, mas nós estamos respirando. Assim é o processo da vida. A lei da gravidade que atrai o corpo para a Terra, que nos faz ficar aqui em pé, nós não estamos vendo, né? Que foi decifrada por Newton. Então, Newton fala que a força da gravidade atrai os corpos para o centro da Terra, atrai a Lua ao redor do Sol e atrai o Sol atrai os planetas ao redor deles. É um processo muito complexo, nós não estamos vendo, mas existe. Então, muitas coisas, às vezes, nós somos limitados no nosso conhecimento, mas realmente existe. E várias pessoas trouxeram esse conhecimento para quê? Para nós aproveitarmos essa atual existência. E hoje eu trouxe a oração de São Francisco para nós lermos. Essa semana todo mundo falou dele, gostou, né? Então ele fala, isso aqui é assim como se fosse um mantra que nos eleva. Todas as vezes que vocês puderem ler, é bom, porque fortalece o nosso ser, o nosso espírito, e nós refletirmos como está cada palavrinha desse que ele fala. Então ele fala: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver o ódio, que eu leve o amor, onde houver a discórdia, que eu leve a união, onde houver a dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver as trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então é um verdadeiro mantra de amor, de reflexão, né, que acalma no momento de dificuldade, no momento que às vezes você não consegue fazer uma prece. Você ler uma prece vai te ajudar muito, nos ajuda e nos conduz. Alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer algum comentário, compartilhar alguma experiência? Porque aqui nós somos só é um diálogo, né? Nós estamos aqui para trocar conhecimento, informações, para nos tratarmos e seguirmos adiante, para sermos outros amigos, para nos acolhermos, né? E para nos encontrarmos e podermos nos motivarmos a seguirmos juntos, sabendo que nós realmente nunca estamos sozinhos, nós temos sempre Jesus que nos apoia. Alguém gostaria de falar, de perguntar alguma coisa? Mas tem a historinha da cruz, mas e às vezes você acha que a sua cruz é mais pesada. A Vânia, né, eu tive a oportunidade de estar no aniversário do filho dela, então ela fala, né, que nós temos sempre que, nós achamos que nossos problemas são maiores do que os outros, mas na verdade, né, nós temos os desafios que nos ajudam a alavancar. O maior exemplo é a Vânia, que ela falou, né, sempre pensarmos nela, né, e refletir com suas dificuldades, nos seus desafios diários. Ninguém sabe, né? Porque às vezes você dá uma topadinha na mesa, ninguém sabe o que eu senti. Sim, as pedrinhas do caminho. Só batendo no outro, né? Murmurar. Que a gente sempre se pega fazendo isso. Evitarmos realmente de reclamar. Sempre ser grato, né? Sempre ser grato. E a gente fala da Vânia e é verdade, porque ela é da família. Ela é um exemplo. Né? Eu também, né, um depoimento, eu entrei no passe agora, pedi para minha família, né? Saúde, paz para minha família. Mas eu pedi para todos vocês também, que cada um aqui também saia, né, com aquilo que veio buscar na casa, com a cura que veio buscar na casa. Eu peço lá dentro para todo mundo. Quando vocês virem, já venham orando. Orem pelas pessoas que aqui trabalham, pela Marilda, pelo Laércio, orem pelo Serginho, pelos voluntários, para eles terem sustentação espiritual, para que Jesus os ampare, os prepare, para que a gente receba aqui o melhor tratamento. Orem para a Vânia, né? A gente quer um desafio, né? Para que ele seja tratado, receba o tratamento necessário. Então, isso ajuda muito. Durante aqui o momento aqui que estamos, vamos ficar em oração. Pode falar. Para quem desencarna, assim, de repente, né? Os mentores, eles vêm buscar para levar para a colônia, ou a pessoa, a alma, né?
pode ficar vagando ainda por aqui? Todos nós somos assistidos nos nossos desencargos. A prece e oração de nós que aqui estamos pelos nossos entes queridos desencarnados, todos nós já temos amigos, parentes, conhecidos, nós orarmos por eles, pedir a intercessão. Mas mesmo assim, quem é ateu, todos nós somos assistidos, seremos assistidos em determinados momentos, né? Então, ou seja, mesmo que a pessoa ache que está vagando, que está sozinho, não está sozinho, ele está sendo assistido. Tipo, eu não sei se você chegou a ver o filme Nosso Lar, de André Luiz. Ele, quando ele desencarnou, ele achava que estava sozinho, mas a mãe dele estava lá, só que ele não conseguia ver a mãe dele. Então, sempre, geralmente, nossos parentes, nossos amigos, nossos mentores, nós estamos sendo assistidos. Os nossos mentores, tem esse depende, né? Mas geralmente é um ente querido, é um espírito que é um pouquinho mais elevado que nós, né? Tem canais que recebem o Dr. Bezerras, né? Todos eles são mentores da casa, dos dirigentes. E também são mentores nossos, nós pedimos por eles, mas ninguém está sem assistência. Mesmo estando sozinho, ele nunca está sozinho, ele está sempre acompanhado. E as nossas vibrações aos entes queridos encarnados se faz muito importante, para que eles recebam o tratamento, o socorro necessário, seja direcionado ou para um hospital de tratamento ou para uma escola, então para que eles possam ser assistidos. Isso é muito importante também, porque a vida continua, né? Então, o que mais importante é que nós possamos, ao deixarmos essa oportunidade aqui, que todos nós, isso é a única coisa mais séria, né? Então a gente tem o merecimento de ter uma boa passagem, né? O pessoal fala, né? E que a gente possa ser assistido, que os nossos entes queridos sejam assistidos, qualquer hora nós podemos ir. Na pandemia nós vimos muito isso, nós estamos vendo nas catástrofes, as guerras, mas o espírito tem que aceitar. Também. Tem um momento e ele aceita e ele querer o auxílio, a assistência, porque às vezes muitos não querem ou não aceitam, dependente da forma, mas independente da forma, drástica ou não, repentina, que partiu, a gente precisa sempre colocar essas pessoas nas nossas orações. Mas, apesar do sofrimento, e sempre também buscar acolher a família, visitar, fazer oração, ligar, mandar as mensagens, está tudo bem, se colocar à disposição do próximo, né? Com as nossas palavras. Pode ir pegar os comentários. Então, isso é muito importante. Alguém levantou a mão? Então, que nós possamos seguir o Mestre, que é a mensagem de hoje, né? Sabendo e agradecendo a Ele pela nossa vida, pela nossa família, por onde estarmos, pelas nossas dores, dificuldades, pelos nossos desafios.